Diogo Simões é um escritor, e quando é que descobriu isso? Não sei, é uma pergunta muito intricada, porque eu nunca gostei muito de ler, na verdade, durante a infância. Eu lembro muito que comprava os livros pela capa, lá está, eu ligava pela capa, se era bonita a teria, e tinha, meus pais compravam, mas depois nunca os acabava. Acabei depois, mais tarde, mesmo durante a escola, não é? Durante a escola, tinha o gosto de escrever histórias que fossem passadas com os meus amigos, eu e os meus amigos, ao estilo da aventura, dos 5, muito inspirado aí nessa altura, mas também no caso acabava. Depois acontece que a minha madrinha, que eu vou sempre responsabilizá-la por isto tudo e por meu gosto da leitura, mostrou-me o género da literatura fantástica, e eu descobri que havia muito mais nas histórias do que aquilo que eu sabia, que a escola pregava, salvo seja. E acabei por descobrir que existe um género que eu gostava. Até acabei por ler, ganhei o grande gosto por ler, por volta dos 13 anos, e lia tudo. Eu lembro que acabei aquela trilogia num ápice, era impensável em mim. Eu ia para as férias e eu, como não gosto de praia, cheguei a levar às vezes 5 livros para 15 dias e conseguia lê-los, e apreciava muito, era mesmo um gosto para mim. E acabou por surgir aí a questão da escrita, de se eu estou a ler isto e gosto tanto, e eu tenho tantas ideias, não é? Por que não tentar eu? E acabou muito por ir por aí. Que idade é que tinha, Diogo? Tinha... Quando escreveu o primeiro livro, ou foi um livro que escreveu... Eu comecei muito a usar um jogo de simulação, que é o Sims, pronto, que é mundialmente conhecido e que atravessou gerações, e aquilo que eu fazia, muito inspirado pelos outros, lá está, porque eu fazia em segredo, porque eu acho que nós temos a capacidade de mostrar a alguém o que escrevemos, uma coisa que vem dentro de nós, existe ainda alguma coragem, ainda mais uma coisa que é ficção. As pessoas pensam assim, mas isto é inspirado em quem? Em quem? E às vezes as pessoas não percebem que é mesmo imaginação. Então eu usava esse jogo, ou seja, escrevia séries, estávamos nós no ano 2008, escrevia séries, e depois ia para o jogo, tirava fotografias e ilustrava. E tive assim durante uns 2 anos, com os meus 13 anos, a fazer essas séries, até que depois eu pensei, não, vou pensar escrever um livro a sério, uma história mesmo a sério, porque eu acho que a minha adolescência ficou muito marcada por ter sempre o sonho de escritor, e é uma coisa que, mesmo que eu publique um livro, se rejuvenesce, e é algo que eu nunca sinto que está acabado, porque cada história é diferente da outra, não é? A forma como eu escrevi um livro é diferente da outra, porque eu aprendi muito e errei muito também, e foi por aí, por esse género, por essa altura que eu acabei por descobrir e acabar por escrever o primeiro livro. Como é que se chama? Eu acho, o primeiro livro que eu escrevi, com o título do livro, foi Perdida, era fantasia, mas depois escrevi, testei e não gostava, sabia que podia ir para outro caminho, e acabei por escrever O Bater do Coração, que foi o meu primeiro livro. Revi-o com a minha madrinha, lá está, grande, como introduziu ao mundo dos livros, e ela, sendo grande leitora, professora portuguesa, ajudou-me na revisão, e pronto, cá estou hoje. E cá está, com O Bater do Coração, que é a história que estava a contar. Exatamente, é o meu primeiro livro. Do rapaz, não é? Exatamente. Não, O Bater do Coração foi a rapariga que teve um acidente de uma cruzeiro, rapariga, exatamente, sim. Que ela depois tem que lidar com a perda dos pais e vai para a França. A questão de imigração, como tenho muita família em França, e fui lá, eu lembro muito que estava em França e via as minhas personagens andar por lá, e pensei, por que não pegar na questão da imigração, que é tão comum entre os dois países, e usá-la na história. E ela depois descobriu que os pais dela não são os pais dela, mas até que ponto é que, não sendo pai biológico, invalida, não é? Porque depois foram eles que estiveram na escola nos momentos importantes, que a ajudaram quando ela estava em baixo, e fui lidar com essas questões, que a busca de identidade. Tive alguma história que o inspirasse para escrever o livro? Eu quando tive a ideia inicial, confesso que tinha aquela ideia muito clássica da rapariga está na cidade e vai para o campo. Eu tinha muita ideia que era uma rapariga muito nariz empinada, que teve tudo, porque os pais deram-lhe tudo, não é? E que ela também depois não percebe porquê, porque os pais acabam por ter dificuldades em engravidar também. Hoje percebo que pus também muitos problemas na história, não é? E que tem que lidar com essa questão, e acabou por ir muito por aí, por essa vertente.
Há bocadinho, quando estava aqui a falar com o público que aqui estava, foi questionado sobre a sua formação. Eu sei que trabalha com, portanto, a parte social. Sim, não é? sim, exatamente. Eu sou licenciado em Serviço Social. Sim. E há quase 2 anos, cerca de 1 ano e meio, mudei-me para o Porto para tirar um mestrado em intervenção com crianças na infância e juventude em risco de exclusão social. Por este meio, eu tive a experiência para além da parte teórica, não é? Mas tive a experiência do estágio, que foi muito rico, escolhi ser no município de Leiria pela diversidade de questões que existe, não é? Porque o município é uma componente social do município, lida, por exemplo, com os bairros sociais, até a entrega de medicamentos, o atendimento ao público. Existe muita componente, a questão das crianças, lá está, e acabei por descobrir que Portugal é um país muito idoso, nós sabemos disso, a proporção entre população idosa e jovem é muito reduzida. Mas existe muitas pessoas a trabalhar nessa questão, mas os jovens também temos muitos jovens na delinquência a cair por muitas transformações sociais que estão a ocorrer na sociedade, quer seja as novas tecnologias, quer seja as questões da crise económica que agravou imenso os tratos sociais e que impactou não só o casal em si, mas depois os seus descendentes, e esta inspiração, esta formação inspirou-me sim no esquecido. Eu quando comecei a formação estava no processo de revisão, ou seja, a história toda já estava terminada, mas consegui dar uns toques e reestruturar a história, a enquadrar em termos que ficasse execuível para o autor, ou seja, por meio que seja ficção, existe componente verídica, não é? E em livros posteriores isso teve sem dúvida e tem um peso gigante, sim, não posso dizer. Mas em algumas histórias que vive, e algumas histórias são muito dramáticas e devem marcar muitos técnicos, penso eu, não? Sim, existe. Eu quando estive no estágio, eu tomei conhecimento no caso de um jovem que estava a cuidar de 2 idosos cansados pelas questões de saúde e económicas, digamos, e que depois o jovem em si também, fruto desta rede de apoio que ele não tinha familiar, porque a mãe, ele não sabia quem era, e o pai abandonou fruto do álcool, não é? A questão dos vícios, as dependências, teve os melhores amigos como ciganos, e aquilo que mais me chamou a atenção é que ele na escola tinha notas brilhantes, e eu achei muito engraçado isso, ou seja, ele está tão desestruturado de um lado, mas existe alguma força misteriosa do outro que o impele a ter bons resultados. E isso provocou um imenso lixinho, não é? Foi aquela pista de, ok, eu quero mesmo ir para aquele mestrado, porque por mais que seja difícil e estar de certa forma a decidir a vida das crianças, não é? Muitas vezes quando elas vão parar a centros de acolhimento, às comissões de proteção de nós, não é? Precisam muito, acho que mais do que nunca, precisam muito também do apoio. E pronto, foi essa história, sem dúvida marcou-me, inspirou o meu próximo livro, e espero que de certa forma inspire o autor ao percepcionar a história do ponto de vista de quem a vê de fora, a forma de como se julga, a forma como nós avaliamos aquilo que nós próprios temos, e a questão de relativizar as coisas, de que aquela pessoa tem um problema, mas não faz com que o problema dela seja menos importante que o meu. São contextos diferentes, e a minha formação sem dúvida que me moldou imenso. Há autores que defendem que o livro tem a perspectiva do autor, não é? E é do autor, mas a partir do momento em que passa para o outro lado, cada um lhe dá a perspectiva com que o lê, não é? Exatamente. Podemos lhe dar uma perspectiva diferente. Exatamente, porque apesar de ser eu, Diogo, a escrever o livro, e antes de chegar ao leitor, existe a personagem. E a personagem é de uma determinada forma, e estou ali eu a imaginar o melhor que consigo, não é? A criar aquela personagem, e depois existe o leitor. Uma coisa muito curiosa no Esquecido, que eu reparei muito nisso, sendo o Esquecido um thriller, sendo muito psicológico, a vertente das memórias, lidar com o passado e com o presente, eu tinha pessoas que à medida que eu lendo disseram, eu emocionei-me em certas cenas, e perceber que toda a gente dizia a mesma coisa e que toda a gente remetia para episódios da vida diferentes. E isso eu achei muito interessante, porque lá está, é o que estava a dizer. A maneira como o leitor percepciona a história é muito intricado com as experiências que ele tem da vida. E tanto pode ser, ok, olha, agora percebi isto, olha, isto é uma história interessante, enquanto temos outros leitores que pensam,
eu conheço isto, eu conheço esta realidade e é muito interessante. Existe um momento no próximo livro em que a jovem vai à casa deste rapaz que está a sofrer e ela não sabe, e que ela olha para a casa dele e pensa para ela que as pessoas que passam na estrada e que olham para aquela casa não conseguem imaginar o que se passa lá dentro. E é muito essa questão, e a questão de como nós, sociedade, às vezes olhamos para o outro e escolhemos ignorar. E foi muito por aí que eu fui moldando toda a história. Então, quantos livros é que temos? Temos o Bater do Coração, o primeiro, o Esquecido, publicado em janeiro, e se tudo correr bem, até no segundo semestre deste ano há de sair este livro também, que é Jovem Adulto. Quero manter o título por suspenso, porque quero que as pessoas tenham curiosidade em perceber depois, porque eu acho que o título tem uma relação também muito importante com a história. Tive mesmo muito cuidado a imaginá-lo e a articulá-lo com a história, porque eu acho que é muito satisfatório para o leitor, quando chegar ao fim, perceber o título de uma dimensão completamente diferente e perceber até que ponto é que este título se adequa ou não à sua vida ou à vida das pessoas que ele conhece, porque às vezes eu, enquanto leitor, posso estar a ler um livro, não me identificar com ele, mas ajuda-me a compreender a realidade de outra pessoa que está mesmo ao meu lado. Diogo, em que ocasião do dia é que lhe é para si mais propício escrever? Ou em qualquer dia e lugar? Como é que é? Onde é que se sente bem? Eu tenho que me sentir confortável, é mesmo a chave. Pode ser no sofá, pode ser na cozinha, posso estar com barulho de fundo, mas escrevo a partir do momento que eu tenho inspiração, ou a partir do momento que eu defino um calendário para me obrigar e não perder o fio narrativo, não é? Obrigo-me a sentar, quer seja ao escritório, às vezes no sofá. Eu gosto muito do sofá, acho que consigo relaxar o meu corpo ao ponto de esforçar a mente, não é? E escrevo. Não existe aqui qualquer segredo, não. Nem a sol de noite, nem a sol do dia. Não. Às vezes à noite, quando existe uma fadiga especial, eu acho que as palavras fluem melhor em termos emotivos, em termos de intelectualizar aquilo que nós estamos a sentir. Por exemplo, eu gosto, os meus livros, apesar de ser ficção, existem muitas experiências que me marcaram e que eu passei para o livro, porque para dar força, para dar credibilidade. E uma das experiências que eu tive na vida, com o falecimento do meu avô, eu sempre me entristeci por não ter ido ao funeral, e no Esquecido é das cenas que eu mais gostei de escrever, e foi uma forma, acho que, se não estou em erro, foi escrita à noite, e apesar da personagem estar a experienciar aquilo de uma forma diferente, foi o melhor amigo. O melhor amigo também foi muito importante para ele, foi mesmo um amigo, não é? Foi uma forma de eu também lidar com essa situação que já passou há mais de 10 anos. Acho que a escrita é uma forma terapeuta também. E acho que é por isso que é importante o leitor depois conseguir sentir isso com esta autenticidade que o autor consegue dar ao máximo. Diogo, quem é que acaba de escrever um livro, não é? O que é que faz depois de acabar de escrever um livro? Vai relê-lo sozinho, com alguém? A quem é que o dá primeiro? Aquilo que eu tenho feito, e às vezes eu por mim, às vezes choro, porque apesar de saber que ainda vou trabalhar no livro, que existe um grande processo, o despedir das personagens, o despedir daquele trabalho, de lidar com aquelas situações, às vezes pode ser difícil para as pessoas compreender esta questão, mas basicamente é como se aquelas personagens vivessem dentro de mim, e eu agora escrevi-as no papel e nunca mais vou trabalhar com elas. Vai ter que deixar aquela família, vamos dizer assim. Exatamente, e vai ter que trabalhar com outra, não é? Exatamente. E mesmo eu às vezes obrigo-me a chorar, porque acho que eu sei que o passo seguinte vai ser eu rever o livro, e eu, quando rever o livro, tenho que ser imparcial ao máximo, tenho que estar a ler como um leitor e como um autor que está a ler aquilo pela primeira vez, para descobrir os erros, as incongruências, o que é que funciona bem, o que é plástico, o que é que parece forçado, o que é que não é natural, e quando eu faço esta despedida, é preparar-me depois, é quase também como sofrimento, preparar para o trabalho que ainda vem a seguir, porque já diziam que escrever pode ser 10% de inspiração, mas 90% é trabalho.
É um grande trabalho que se faz. Depois, costumo reunir, confesso que tenho mantido segredo da minha família, gosto de surpreender para esse lado, então acabo por mandar os primeiros rascunhos, como eu chamo, manuscritos, a amigos de confiança, geralmente pessoas que leem muito e gostam de ler, para eles me criticarem ao máximo, que eu peço sempre, digo, vocês critiquem, eu posso ser vosso amigo, mas como se vocês critiquem, façam um conjunto de perguntas, um guião, para eles se guiarem e me responderem, e é assim que funciona este processo, antes de chegar à própria editora, não é? À própria editora. Olha, e chegar à editora? Isto também não é fácil de chegar assim às editoras, não é, Diogo? Exatamente, não. Nós em Portugal temos grandes, para não entrar em muitos detalhes, Portugal temos grandes monopólios, não é? E existem pequenas editoras que tentam ao máximo fazer-se ouvir, tendo em conta os autores que publicam. E chegar a elas às vezes implica riscos por parte dos autores, porque nós temos grandes sonhos e temos que perceber que, ok, nós não vamos alcançá-los de imediato, mas não quer dizer que esperança não é ilusão, e é importante trabalhar neles, ou seja, a partir do momento que nós temos esta percepção do mercado, torna-se muito mais fácil nós percebermos o que trabalho e o que é que queremos para a obra e como é que vamos seguir. E por mais que seja difícil e desafiante, eu diria, e acho que consigo quase dizer isto por todos os jovens autores e autores conhecidos, a parte da leitura é das partes mais sofridas, porque um autor duvida de si, duvida da sua qualidade, e enquanto que nós, por exemplo, nos Estados Unidos temos longos parágrafos dos autores nos agradecimentos a agradecer aos editores, em Portugal parece que os editores já estão à espera de receber o excelente e não aceitam receber o bom e muito bom e trabalhar como editores que devem, trabalhar o texto com o autor, não é? Porque os editores têm visões diferentes e essa ligação deveria ser estendida ao máximo, e isso às vezes pode cortar pontos, e às vezes o autor pode sentir-se recriminado em baixo, mas se o autor tiver capacidade de pensar em cima e de que isto é o meu sonho, vamos lutar e trabalhar por ele, pode ser que uma porta não se abra, mas se abra uma janela, e quem sabe onde é que nos vai levar. Diogo, o facto de ser jovem torna também mais fácil escrever para jovens? Torna mais fácil escrever para jovens. Penso que as vivências são próximas. E vai querer continuar a escrever para jovens? Eu penso que sim, porque à medida que eu estou a crescer, não é? Eu estou aqui a conversar consigo, estou a aprender, estive a aprender, ou seja, eu estou em constante transformação com qualquer pessoa, e acho que o meu público-alvo vai ser sempre o jovem adulto, por mais que eu tenha já pensado outras estrelas, vai ser sempre essa vertente. Muitas vezes acontece é que os adultos, quando me vêm em feiras de livros e pensam que eu sou tão jovem, às vezes é que existe essa dúvida. Eu acho que não. Acho que há muitos adultos leitores, que existe logo talvez um julgamento de que, olha, este aqui já está mal se calhar trabalha ou tem noção da vida e já está aqui a escrever um livro. Qual é a credibilidade dele? Eu acho que existe muito esse receio, o receio de experimentar e dar oportunidade também. Diogo, vai continuar sempre com esta linha? Gosta da ficção, ao fim e ao cabo? Sim, eu acho que lá está, a ficção, acho que às vezes consegue passar muito aquilo que não é ficção, porque a partir do momento que nós conseguimos imaginar-nos nós no lugar do outro e conseguir que o outro, o leitor, imagine-se no lugar do outro e reflita, eu acho que é muito importante. E a questão da empatia, porque é uma coisa que molda a sociedade. Eu acho que temos de ter empatia para as pessoas que sofrem dificuldades, temos que as perceber, não temos que as julgar, não é tirar, é talvez moderar as questões, e acho que a ficção é uma forma de sensibilizar, não de uma forma direta, mas através de questões que depois os leitores vão ter que eles próprios ir-se perguntando e respondendo à medida que vão lendo e quando acabam. O Diogo falou de um outro projeto que tem, ou seja, penso que é uma forma de continuar a atingir jovens, que é escrever online, não é? Podemos dizer assim, trajetórias, não é? Exatamente. Que projeto é este? Este projeto, eu tenho um blog, já tenho um blog há muito tempo, mas nunca senti que estava a dar o devido valor a ele e que eu próprio me estava a desiludir. Então, com a publicação do meu segundo livro, vou reinventar o blog de filo, correu muito bem. Tenho falado sempre da escrita, da forma como a vida me inspira, e eu estava na altura de dezembro e tive a ideia: se eu estou aqui tanto a pregar aos outros,
a questão da história, da vida. Porque é que eu não pego num conceito das ciências sociais, que é mesmo as trajetórias, ou existem trajetórias ao ponto de viragem, que são coisas transversais a nós, porque nós temos as nossas trajetórias, mas o facto de eu, por exemplo, mudar de cidade é um ponto de viragem, porque muda a minha trajetória de vida, não é? Pensei, porque é que não transformar aquilo que é um conceito, que é teoria, porque é que eu não transformo na prática? Porque é que eu não dou a quem quiser ler a possibilidade de experimentarem outra trajetória e de escolherem a trajetória. Então surgiu a Trajetórias, não é? Uma história online em que é escrita de forma muito curta, breve. É importante, o foco mesmo é a trajetória em si, e que trata de diferentes problemas sociais. Quer um jovem que está a lidar com a questão da homossexualidade e não se consegue aceitar, que é a questão de uma rapariga que lida com a perda do pai e que a mãe a vê a não trabalhar, mas porque ela não está a trabalhar porque o mercado não dá o que ela quer e ela quer seguir o seu sonho de ser fiel a ela própria. E depois temos outro jovem que é sem abrigo, mas está a ser sem abrigo há 2 dias porque os pais queriam que ele fosse médico, seguisse o que os pais estão a dizer para ele fazer, quando ele não quer, e ele quis tomar uma posição. Então os leitores vão poder navegar apesar de serem 3 personagens, por 2 personagens. Sou só uma pessoa, não consigo estar não tenho uma equipa de novela, não é? Escrever diferentes coisas. Vão conseguir começar a história com este jovem, o Tomás, que está em plena ponte Dom Luís I, no Porto, e ele quer-se atirar à ponte porque ele não consegue viver com ele mesmo, que é uma coisa que os dados e as notícias estatísticas nos dizem que é uma realidade muito presente em Portugal. E eu peguei muito nessas notícias e transformei em realidade ficcional. E as pessoas vão poder escolher se eu for a rapariga que está a ver de fora, será que eu vou intervir ou será que eu vou desvalorizar e continuar a minha vida e encarar aquilo como, olha, é um turista, mas não é um português. E a história vai se desenrolando. Há finais que correm bem, outros correm mal. Existem momentos... Nós vamos, e ver se eu estou a perceber, nós vamos poder escolher os finais, é isso? Vamos dando a trajetória para as coisas se desenrolarem. Por exemplo, a história começa com o Tomás, temos a cena da abertura do Tomás, o primeiro capítulo, e é relativamente curto, porque é muito cansativo o leitor por estar em frente a um ecrã e carregar, tem que ter sensibilidade a isso, a quem vai ler. E o capítulo acaba com o jovem a reparar num reflexo que vê da rapariga a tirar fotografias, a outra personagem que os leitores podem ler. E depois, a partir do momento que ele tem esse pensamento, aparecem 2 opções. Ou podem escolher aquela rapariga que ele está a ver, a rapariga vai intervir, ou vai desvalorizar. A partir do momento que meter, por exemplo, desvalorizar, porque intervir acaba por ser mais fácil, imaginamos já a pessoa ir à outra, não é? A história continua. Exatamente. As pessoas escolhem desvalorizar e vão ler no ponto de vista dela, e a rapariga estava só a limpar a lente porque ela prefere fotografar, porque é a forma que ela encontrou de lidar com a perda do pai e com o sofrimento que ela está a ter. E a fotografia no momento é aquele momento e pronto, ela compôs, ela não pode compor a vida. E depois esse desvalorizar tem um conjunto também de ações, não é? Ou a rapariga vai ouvir gritos, ou acaba ali a história dela e ela continua a sua trajetória e nós não sabemos, porque a vida também é mesmo assim. Ou pronto, é um mistério que eu deixo. Se carregarem escolherem intervir, tanto ela pode ir, pode aproximar-se, pode ter sucesso, pode não ter sucesso, o jovem pode estar reticente ou não, porque o suicídio é algo muito sério de retratar e tem que se ter cuidado também ao falar disso, não é? E retratar. E depois a história vai andando por aí. São 3 capítulos ao todo que compõem. Estas 3 personagens podem todas intervir ou entrar ou não. Há ramos da história que não. Mas é uma forma do leitor ir explorando as diversas coisas e perceber que ok, a minha ação influenciou os outros. Se eu tiver, apesar de todas as críticas, porque eu sei perfeitamente que aquilo não é um livro, eu não me dediquei àquilo como um livro, é uma ideia, um projeto, é divertimento, é uma forma de eu experimentar. Mas se eu tiver pessoas que percebam que o objetivo não foi números ou críticas, mas o final, de perceber que a minha ação tem impacto nos outros e que nós jovens também sofremos. E as nossas opções, as nossas opções têm impacto direto, podem ajudar, exatamente. Para mim já é suficiente. Não me interessa outras críticas. Se as pessoas perceberem aquilo, que a nossa trajetória é influenciada,
trajetórias de conteúdo. Como é que nós acedemos a estas trajetórias? O blog de trajetórias neste momento está bloqueado ao público, porque eu estou a inserir as coisas todas, é um grande processo, mas eu aconselho a seguirem a minha página de Facebook, é Diogo Simões, nada que enganar, ou então o meu blog é diogafsimões.blog, é mesmo assim, curto e direito, nem há anúncios nem propagandas, e podem ficar lá a conhecer. A estreia está programada para ocorrer em junho, em meio online, e até lá, todas as semanas eu escrevo artigos no blog que revelam como é que eu escrevi esta história, porque a história depois tem uma surpresa. Eu há muito tempo que quis escrever, pôr músicas numa história, e eu pensei, porque é que não vou experimentar tenho esta história, dar aos leitores a possibilidade da música também contar a história. Então depois, mais tarde, durante o verão, os leitores vão poder ainda conhecer aquela história, mas escolher se querem que as personagens interpretem por meio da música, quase como se fosse um musical. É um grande trabalho que aqui está, mas eu espero que o objetivo é mesmo... E o Diogo tem tempo para isto? Eu tento ter... Eu quando peguei neste projeto, larguei o manuscrito do meu terceiro livro. Estou contente por o fazer, porque dei mais maturidade pelo crescer. Mas, enquanto estou envolvido a escrever uma tese no mestrado, e isto acaba por ser um balanço, ou seja, um dia dedico-me àquilo e outro... Um dia dedico à não ficção e outro dedico à ficção. Acaba por ser até uma forma do meu cérebro descomprimir das coisas, porque sei que quando estou ali estou-me a divertir, e no outro também estou a divertir, mas é o meu dever também. É o seu dever. Ficamos então à espera do seu terceiro livro e do título, porque exatamente. Não vale a pena perguntar-te agora qual é, já sabemos um bocadinho da história, já não é mau, e que será para o segundo semestre de 2019. Eu espero contar para o segundo semestre de 2019. Nós vamos contar com isso. E a nova série online que eu espero contar com vocês em junho. Sim, exatamente. Muito obrigada, Diogo, e felicidades para si. Obrigada.